Boa noite a todos, boa noite, amigos. Estamos mais uma vez reunidos esta noite na Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, pela Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, pois estamos nos nossos lares, ainda com essas questões do isolamento social, precisamos cumprir este momento tão importante na nossa vida, tantas questões modificadas, tantas oportunidades de vivenciarmos outras maneiras de estarmos juntos. Então estamos aqui fazendo esta live, como todas as terças-feiras aqui estamos, para fazer o Evangelho, que sempre se realiza na nossa casa neste mesmo horário, às 19 horas, Então, com a felicidade e com a satisfação da oportunidade, a minha gratidão imensa pela oportunidade de poder realizar esse Evangelho nesta noite. Então, nesses momentos, que nós possamos estar reunidos em nome de Jesus. Nós sabemos que Jesus já nos disse que quando um ou mais estiver reunido em seu nome, Ele estará presente. E nós, de cada um dos seus lares, estando reunidos e estando com o mesmo objetivo de trazer esses ensinamentos para as suas próprias reflexões, para fazermos as transformações que precisam fazer em nós, que precisamos desta companhia bendita de Jesus em nossas vidas, que nós possamos realmente aproveitar esta oportunidade que nos é oferecida com tanto carinho pelos Espíritos de Jesus. Então, como nós realizamos esse trabalho toda terça-feira, acontece assim: nós fazemos primeiro a prece inicial, depois fazemos a leitura da lição do Evangelho, fazemos as nossas reflexões e, posteriormente, o passe, que é dado à distância pelos nossos amigos abnegados da nossa casa, tanto encarnados como desencarnados, e eles transmitem o passe para nós e depois realizamos a prece final, as vibrações e a prece final para encerrarmos esta noite de Evangelho. Então, para iniciarmos este momento, eu convido a todos para que se mantenham tranquilos em seus lares, respirando profundamente, para nos envolvermos com este momento sublime em nossas vidas, sentindo a presença de Jesus e dos seus amigos, dos seus mensageiros de amor aqui conosco. E em seus lares, cada um sinta essa presença bendita, iluminando tudo à nossa volta, iluminando o nosso lar, nos iluminando. Nós vamos sentindo penetrar em nós as vibrações queridas de Jesus, a fim de podermos nos tranquilizar para recebermos estes ensinamentos maravilhosos, esses eflúvios divinos que vêm do teu amor, Jesus. Que nós possamos nos manter calmos, reflexivos, para melhor aproveitarmos estes momentos do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Que assim seja. Que nós possamos, então, aproveitar o melhor possível desses momentos ricos que é o Evangelho na nossa vida. Nós fazemos na sequência, e estamos no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, e hoje é o item 12, A Fé Divina e a Fé Humana. Então eu vou ler, para depois nós fazermos as nossas reflexões. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. A fé é A fé é o sentimento inato no homem, é da sua destinação.
é a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé. Ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se por si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé humana é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Nós vimos a semana passada, né, que a fé é mãe da esperança e da caridade, e que a fé é a primeira das virtudes, é a mãe de todas as virtudes. E por que a fé é a mãe de todas as virtudes? Porque nós precisamos aprender a confiar, a ter fé em Deus. Então hoje, eu lendo essa lição, eu me lembrei de uma história que é uma história de fé, de devoção. Então, existia um alpinista que ele fazia escaladas imensas, né, enormes, e ele gostava de fazer essas escaladas sozinhos. Até que um dia ele escolheu um monte muito grande, maior do que ele já tinha escalado, e foi embora. Arrumou tudo, apesar de tudo que as pessoas falavam para ele, para esperar para ir com alguém, né, para não ir sozinho. Não teve jeito. Ele pegou suas coisas, seu material todo de escalada, com todo cuidado, preparou tudo direitinho e foi subir lá um monte que ele queria escalar. Porém, ele não esperava que tivesse tantas dificuldades para ele conseguir fazer essa escalada. Mas mesmo assim ele não desistiu. E ele percebeu que ele não conseguiria fazer essa escalada em um único dia. Só que ao invés de ele voltar
né, se preparar melhor para poder acampar, para poder ficar no local. Não, ele achou por bem que ele continuaria e que ele daria conta. Ele iria andar mais rápido, que ele daria conta de, depois da volta para descer, ele teria mais tranquilidade. E ele continuou a sua caminhada e foi, o dia foi escurecendo, a tarde foi chegando, né, o entardecer, e ele não conseguia chegar lá em cima, não conseguiu chegar lá em cima ainda, porque era muita dificuldade que ele não sabia que enfrentaria. Porém, ele insistiu que ele ia chegar até lá em cima. E ele consegue chegar no finalzinho da tarde. Todo feliz, ele falou, bom, agora eu vou descer o mais rápido que eu puder, porque para baixo eu já vi como é que é, eu vou conseguir chegar lá assim, já está noite, porém eu ainda consigo chegar. E se preparou e voltou para o caminho que ele veio para fazer a sua caminhada de volta. Só que a noite chegou e ele se viu num breu imenso. Porém, ele achava que ele conseguiria, porque ele já tinha feito isso tantas vezes, tantas e tantas vezes. Ele amarrou uma corda e continuou a sua descida, porque falou, qualquer coisa eu jogo o gancho, né, e me espeto em algum lugar e essa corda vai ser a minha proteção. Então se paramentou todo, cuidou de tudo e continuou a sua descida. Só que ele não esperava que houvesse uma mudança de tempo, né? E começou uma ventania, que ele não conseguia nem se mover, porque a ventania era tão grande que ele não tinha forças nem para ficar em pé. E ele, mesmo assim, não, eu vou. De repente, ele escorregou e ele continuou descendo, né? Só que o vento muito forte, tinha hora que ele desequilibrava, e num desses momentos ele desequilibrou e realmente caiu. E à medida que ele caía, ele foi se desesperando, porque num breu ele não via nada, não enxergava nada, aquele vento que estava forte. Ele sabia que era só ele, Deus ali, mais ninguém. Ele não tinha mais ninguém para socorrê-lo, nem nada. E foi caindo. E ele naquele desespero, agarrado naquela corda com tanta força, todo amarrado que ele estava, né? Que a gente sabe que eles usam aqueles... Eu não sei como é que chama, mas eles se paramentam todo e aquela corda é firme para segurá-los. E ele, naquele desespero, na caída, de repente a corda deu um tranco e parou. Só que ele não tinha noção de onde ele estava. E a única coisa que ele pensou nesse momento foi de rezar. E começou a orar. E começou a pedir para Deus ajudá-lo, que ele não sabia o que fazer, ele não conseguia chegar, ele balançava a corda, mas não conseguia chegar em lugar nenhum que ele pudesse se apalpar. Ele estava simplesmente pendurado num local. E ele naquele desespero, pedindo ajuda, porque ali seria o fim de tudo. De repente, quando ele para, que o desespero diminuiu, depois ele implorar para Deus que o iluminasse, que alguma coisa acontecesse para que ele pudesse se salvar, né? Ele pede com um fervor, aí ele se acalma e ele ouve uma voz na sua consciência: solte a corda. Ele ficou assustado com aquilo. E ele falava: meu Deus, eu não posso soltar a corda. Se eu soltar a corda, aí eu vou morrer mais depressa ainda.
Me ajude, me ajude. E mais uma vez ele escutou: solte a corda. Ele desacreditou. Falou: eu vou morrer, de qualquer jeito eu vou morrer, eu não vou soltar essa corda, eu não quero esse fim para mim. Se eu ficar agarrado nessa corda, alguém amanhã vai me achar. E com aquele vento todo que estava, o ar foi ficando mais frio, o lugar foi ficando gelado, aquele frio foi tomando conta dele, e ele ali desesperado, pedindo auxílio, e ele escutou mais alto ainda na sua consciência. E mais firme: solte a corda. E ele não soltou. No dia seguinte, os socorristas, porque os amigos sabiam o que ele ia fazer e ele não tendo voltado, ligaram e foram todos os que vão salvar as pessoas que quando fazem essas escaladas. Encontraram ele morto, agarrado na corda, porque morreu de frio a 1 metro do chão. Então, nós pedimos ajuda. Nós pedimos a Deus que nos oriente, que nos guie, que nos mostre o caminho. A gente ouve, porque todos nós ouvimos a voz divina em nós, dentro de nós. E na incerteza, nós nos agarramos àquela dor, àquele desespero, porque não é a solução que eu espero, que eu quero, e eu sucumbo nos meus testemunhos, porque eu não solto a corda. Se este espírito tivesse soltado a corda, ele podia ter se machucado um pouquinho pelo tombo que ele ia cair. Porém, ele teria conseguido se salvar. Porém, ele não teve coragem, ele não teve fé, ele não teve fé. E aí, acontece conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos de testemunho que nós, quando temos que passar. Nós queremos tanto, se é uma doença, nós queremos tanto nos curar, e a gente fica pedindo para Deus: me cure, eu não mereço, eu não quero sofrer. E a gente ouve aquela voz interior: você vai ter mais uma oportunidade. Ou o silêncio nos mostra que chegou a nossa hora. E aí eu me agarro àquilo, me agarro com unhas e dentes e não quero me desprender, não quero me libertar, né? Eu não quero aquele sofrimento, eu quero a todo custo ser salvo. E o que é ser salvo? Então, o que é que nós fazemos para nós, com todo o ensinamento que o Evangelho nos traz? O que é que eu movimento em mim para modificar a fé em mim mesmo, a fé em Deus? Porque se eu tenho fé, eu acredito naquela voz que no momento de desespero me fala. E às vezes ele fala assim pra gente: abre o Evangelho. E nós: mas eu não estou com vontade de ler o Evangelho agora, se eu pegar para ler eu não vou entender nada. E a gente sai correndo. Continuamos aflitos. Às vezes nos dá aquela vontade de fazer: eu vou fazer uma oração. Bom, mas eu não estou no lugar adequado para fazer oração. Eu faço quando eu chegar em casa. Eu faço depois.
Eu faço quando os enfermeiros não estiverem mais aqui. Eu faço quando eu estiver sozinha. Eu faço quando eu estiver no meu quarto quietinho. E nós perdemos a oportunidade de, naquele momento, nos elevar o nosso pensamento. Eu não preciso estar num lugar isolado para fazer uma oração. Não, basta que eu me ligue a Jesus, a Deus. Basta que eu de coração, eu faça essa sintonia, que eu sou ouvida, que eu recebo a resposta que eu preciso. Porém, eu me agarro naquela corda e não me solto. Não é o momento. Não, agora não dá para fazer prece, agora não dá para ler o evangelho, agora não dá para pedir ajuda. E aí nós vamos ficando à mercê de nós mesmos. E nós ainda estamos buscando construir a fé em nós mesmos. Porque se tivéssemos, passaríamos nos momentos de testemunhos da nossa vida, né, com resignação, confiantes que Deus nesse momento está ali cuidando de nós. E quando Ele pede para nós, solte a corda, nós vamos soltar sem pensar, porque nós confiamos no Pai. Então, para mim, esta lição, esta reflexão, ela traz para mim esse convite. O que eu estou fazendo com todo o ensinamento que o Evangelho me traz? Eu estou produzindo frutos para mim mesma, para me auxiliar a vivenciar os testemunhos a que me dispus a passar nesta vida, as dificuldades que são tantas que nós vamos vivenciando para aprender, para nos melhorarmos, para trabalhar com a nossa intimidade, para trabalhar com os nossos sentimentos ainda doentios, e tudo que nós passamos, que nós achamos às vezes que não merecemos, as dores pelas quais passamos, né, são necessárias para eu despertar. Poxa, mas eu faço tudo certo. Como aquele alpinista. Ele conhecia os perigos das montanhas. E ele sabia que ele tinha duas opções: confiar em Deus ou confiar nele próprio. E às vezes nós precisamos confiar em Deus mais do que em nós. Mas para ouvir a voz divina em nós, nós precisamos estar abertos a esta voz. Nós precisamos confiar de que esta intuição, esta luz que vem de dentro de nós é divina. E eu percebo, a gente sente isso quando nós estamos nos momentos que precisamos desse testemunho em nossas vidas. Quando passamos por esses momentos de testemunho, nós sentimos essa presença divina em nós. Quando nós tentamos compreender para que eu estou passando pelo momento de testemunho. Porque se eu só acho que eu passo por um momento de testemunho porque eu sou um ser elevado, que eu estou servindo de exemplo para o outro, eu ainda vou passar por muitos testemunhos. Agora, quando eu percebo que esse testemunho é para mim mesma e que eu estou na luta constante de fazer diferente, de sentir diferente, de ser diferente, de ser um homem de bem, eu estou no caminho de ouvir a voz divina em mim. E muitas vezes a voz grita para nós, assim como fez para o alpinista. Porém ele, orgulhoso do seu saber, não deu ouvidos.
e teria conseguido sobreviver. Assim somos nós. E quando é que eu vou me dispor a ouvir a voz divina em mim? É o tempo de nós compreendermos que somos espíritos, vivendo na matéria, sim, mas somos espíritos. E, portanto, nós nos ligamos a Deus pelas nossas vibrações de amor. E quando a gente pede uma coisa, com fervor, com fé, nós ouvimos a resposta. Pode não ser aquela que a gente queria ouvir. Como alpinista, não foi aquele que queria ouvir. E aí ele fez a escolha. Né? Então eu preciso aprender a ouvir a voz divina dentro de mim. Por isso que ele fala que a fé é humana e é divina. Sim, eu preciso ter confiança naquilo que eu conheço. Mas quando eu ouço a voz divina, ela tem que se sobrepor à minha própria vontade. E ela se sobrepõe. Né? Somos nós é que temos que olhar para frente, para perceber que momento é esse na minha vida. Que o que é que eu estou buscando na verdade? Onde eu estou aplicando a minha fé? E como é que eu estou construindo a fé em mim? Em mim, junto a Deus. Porque quando eu estou no exercício dessa construção, eu sei quando sou eu e quando é Deus na minha vida. Eu espero assim que esse exemplo tenha ficado assim dado para perceber ainda. Se eu fosse o alpinista, eu soltaria. E vocês, se fossem os alpinistas, soltariam a corda? Façam essa reflexão, de verdade. Na sua intimidade, soltaria a corda? Totalmente desprendido? Entregue totalmente a Deus? Nos momentos de testemunho, nós estamos na escuridão. Então, eu acho que assim, essa lição e junto com esse exemplo do alpinista nos dá bastante reflexão. Então que a gente possa realmente pensar. Eu estou trazendo esses ensinamentos do Cristo para mim, para as minhas transformações, para as minhas reflexões, para a minha vida. Eu estou vivenciando esses ensinamentos para me aproximar cada vez mais da divindade e a minha fé. Vamos refletir. Nós vamos agora partir para a segunda parte, a terceira, né? Que é o passe. Então, não nos esquecendo que o momento do passe, nós devemos pensar unicamente em Jesus. Não pensar em mais ninguém, porque depois nas vibrações, nós vamos encaminhar todas as nossas vibrações e levar Jesus até os nossos entes queridos. Neste momento, vamos pensar somente nele, como se ele estivesse ao nosso lado. Ou nós estivéssemos indo ao encontro dele num local onde a gente se sinta bem, se sinta tranquilo e acolhido pela natureza. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos, deixar um pouquinho as nossas reflexões para mais tarde. Nos sentindo tranquilos, vamos em busca de Jesus.
para podermos receber os benefícios do passe, pois ao seu lado, Jesus, estaremos tranquilos e em paz. E assim, fortalecidos por estas bênçãos que recebemos neste momento, sentindo o calor das bênçãos de Jesus em nossas vidas, te rogamos, Jesus, que envolva os nossos lares nestas bênçãos que recebemos agora, para que todo ele seja imantado de luz e de amor. Que nossos entes queridos que aqui se encontram também recebam estas bênçãos. E que aos nossos entes queridos que em seus lares cuidam de suas famílias também possam receber estas bênçãos sublimes da tua luz bendita, Jesus, bem como cada um deles. E te rogamos ainda, Jesus, que tuas bênçãos se estendam por todo este mundo bendito, por esta terra bendita que passa por momentos de testemunho, com esta Covid, que nos convida a tantas reflexões, que nos convida a estarmos dentro de nossos lares, aproveitando ao máximo a companhia desses entes amados, aproveitando a oportunidade para sentirmos a presença de Deus em nossas vidas, aproveitando a oportunidade para sorvermos os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho de luz e olharmos para dentro de nós, sedentos que estamos, Jesus, de servir em tua seara de amor, confiantes de que seremos e caminharemos para sermos um dia um homem de bem. Te rogamos ainda, Jesus, que cuide deste nosso Brasil querido, desta terra amada, que os mensageiros teus da espiritualidade amiga, renovados em suas energias, se sintam fortalecidos para amparar e conduzir esta nação com a luz do teu Evangelho, Jesus. E se somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que cada um de nós assumamos a responsabilidade de mantermos o teu Evangelho vivo em nossos corações, para podermos emitir vibrações de amor, de luz e de paz a toda a humanidade. Te agradecemos profundamente por este momento tão sublimes em nossas vidas, por esse banquete de amor e de luz que nos consola, que nos acolhe, que nos orienta,
que nos mostra o caminho que leva até Ti. Que por toda a nossa semana, Jesus, nós sejamos servidores fiéis do Teu amor aqui na terra. Nossa imensa gratidão por esses momentos e te rogamos mais uma vez, Mestre querido, Mestre amado e amigo, esteja conosco, pois tudo faremos para estar contigo também. Que assim seja. Bom, amigos, eu agradeço a oportunidade bendita destes momentos de luz em nossas vidas, desse banquete de amor. Agradeço profundamente a casa por me dar esta oportunidade de fazer essas reflexões tão importantes para mim, para o meu lar e para todos aqueles que comigo convivem. E sabemos que esse evangelho acontece todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Cada dia com um companheiro diferente, para vir trazer novas reflexões das lições aprendidas nesse evangelho de luz. Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana e que a paz de Jesus envolva nossos corações hoje e sempre. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Um grande e forte abraço a todos.